Vamos falar a respeito de deduções do regime não cumulativo? A gente já falou quais são as receitas que saem da base de cálculo do PIS e COFINS. Agora nós vamos falar do que eu posso deduzir. Então, meu primeiro passo é qual é a receita que entra na base de cálculo, qual é a receita que não entra na base de cálculo. Segundo passo, o que eu posso deduzir dessas receitas que entram na base de cálculo? Então, temos aqui o nosso exemplo. O que não vai entrar? IPI. Se eu tiver a IPI sobre as minhas receitas, eu tiro o IPI da base de cálculo. Se eu tiver cancelamento, eu tiro da base de cálculo. Se eu tiver desconto incondicional, eu tiro da base de cálculo. Se eu tiver ICMS substituição tributária, eu também tiro da base de cálculo. E se eu tiver devoluções, eu tiro da base de cálculo. Então, eu defino aqui, qual é a minha receita bruta de venda, de serviço, quais são as minhas receitas tributáveis, tiro as exclusões permitidas pela legislação. E aí sim eu chego na minha base de cálculo e vou aplicar a alíquota e identificar qual é o valor devido de contribuição que eu tenho no meu período. Então, voltando aqui, eu vou tirar o que da minha base de cálculo? IPI, vendas canceladas, desconto incondicional, ICMS substituição tributária, devoluções. Lembrando o seguinte, há uma discussão grande a respeito do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Já está pacificado o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS importação. Esse eu já posso tirar da minha base de cálculo. Acontece que o ICMS, que a gente chama de normal, né, aquele que incide sobre o faturamento, ele ainda não pode ser retirado da base de cálculo do PIS e COFINS. Só se a empresa entrou na justiça e tem uma decisão judicial dizendo que ela pode tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aí sim ela pode fazer isso. Do contrário, ela tem que esperar a conclusão do julgamento no STF, tá? Dizendo se vai poder tirar dos últimos 5 anos, se é o ICMS devido, se é o ICMS a recolher. Ainda não está claro como isso vai ser feito. Então, hoje, né, quem pode fazer tirar o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS? Quem entrou na justiça e conseguiu esse direito. Os demais só podem tirar o ICMS substituição tributária. Esse sim é pacificado, já sai da base de cálculo da receita da empresa. Tá? Então, cuidado com isso aí, para não sair tirando o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, sendo que ainda não saiu a decisão judicial de como isso será feito. Então, eu tenho a receita bruta de vendas e serviços, menos as exclusões permitidas, e aí eu chego na minha base de cálculo. Tá? Vou aplicar as alíquotas e chego no valor da minha contribuição devida. Então, essas são as deduções permitidas. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários, à medida do possível, nós vamos respondendo. Se alguém estiver visualizando o vídeo e ver a pergunta e souber a resposta, também pode responder. No mais, obrigada pelo interesse nos vídeos e até breve.